Bom, então continuando a parte 3, que é para chegar na equação do movimento, a gente já tem duas relações importantes, que a tração é igual a sigma vezes n, e que a deformação é dada por aquela expressão lá, que é metade do gradiente do deslocamento mais o transposto do gradiente do deslocamento, certo? E agora a gente vai definir aqui o que? A gente vai definir a velocidade de um corpo se movendo aqui. Então vamos lá, imagina que eu tenho um corpo de um volume pequeno, dv, certo? Esse volume pequeno está dentro de um volume maior, v aqui, mas não importa o tamanho desse v aqui. O que importa é que eu tenho um dv no tempo t0 e eu tenho um dv no tempo t, certo? Que é esse volume aqui, ele se deslocou daqui para cá. A posição original dele era x, esse x pequeno, e depois ele foi para uma posição maior, x, que nada mais é do que o x original mais um deslocamento aqui. Isso para o referencial aqui, ok? Referencial fora desse volume aqui. Agora, se eu colocasse o referencial em cima do próprio ponto, esse x não ia mudar, certo? Esse x não ia mudar com o tempo. E aí entra uma das coisas que você vai você vai ver muito nos livros, que é a diferença entre a descrição de Lagrange e a descrição de Euler. A descrição de Euler é essa, usando um referencial fora do corpo em movimento. E a de Lagrange é usando um referencial dentro do próprio corpo em movimento. E assim a gente pode evitar algumas das derivadas temporais. Então, basicamente, é o que a gente vai fazer aqui. A gente vai adotar a ideia de Lagrange, ou como se esse x, ao invés de eu contar essa posição fora do corpo, distante do corpo, eu vou dizer que esse x está aqui dentro do corpo. Então, ele não vai mudar com o tempo. Então, vamos lá. Imagina que eu tenho um du. Imagina que eu tenho esse deslocamento aqui, eu quero derivar em função do tempo, certo? Deslocamento em função do tempo. O que vai acontecer? Como esse u aqui, ele depende dessa posição, eu vou ter que fazer a regra da cadeia. Então, vai ficar deslocamento em relação, derivada do deslocamento em relação a x, vezes derivada de x em relação ao tempo, mais a derivada de u em relação ao tempo. Como eu acabei de falar que a gente vai adotar a ideia de Lagrange, esse x aqui, que é essa posição aqui, ela não vai variar com o tempo, porque ao invés de contar fora do referencial, como eu desenhei aqui, eu vou contar dentro do próprio corpo. E aí esse carinha aqui vai para zero, tá? Esse cara vai a zero, então ignora esse termo. E aí a derivada do deslocamento em relação ao tempo nada mais é do que du dt. Então, se a gente quiser, esse aqui é a velocidade. E se a gente quiser encontrar a aceleração, nada mais é do que a segunda derivada do deslocamento em relação ao tempo, certo? E aí, essa é a ideia principal para começar a equação da onda, equação de movimento, perdão, porque a gente sabe que a força é igual a massa vezes a aceleração. Então, um dFzinho, certo? Um dF é igual a um dmzinho vezes a aceleração, que a gente pode achar em função do deslocamento. Esse dmzinho eu falei na aula anterior, mas vamos reforçar aqui. A gente sabe que a densidade é uma massa sobre volume. Se for um volume pequeno, é uma massa pequena dividido por um volume pequeno. E aí, se a gente quiser só a massa, a gente pode dizer que a massa é a densidade vezes o volume, certo? Então, vamos lá. Como a gente sabe que a massa é igual a massa, a força é igual a massa vezes a aceleração, que nada mais é do que a somatória das forças é igual a massa vezes a aceleração, a gente pode dizer que a soma das forças de superfície mais a soma das forças de volume vão dar a massa vezes a aceleração, certo? Então, vamos lá. Bora ver se vocês entendem. Eu vou somar todas as forças superficiais, que é isso daqui, dado pelo vetor de tração, mais as forças volumétricas, que eu vou chamar de um Fzinho aqui, é igual a massa, que é isso aqui, massa, que é o produto desses caras, vezes a aceleração, certo? E aí a gente sabe que essa tração aqui, nas aulas anteriores, que essa tração é nada mais é do que o sigma vezes n. Então a gente pode trocar aqui, ó, e colocar tudo em notação inicial. O que a gente vai fazer aqui?
a gente pode trocar esse cara aqui por sigma j vezes n ds mais o f de i vezes dv igual ao ρ, que é a densidade, aceleração, dentro de multiplicado por um dv. Esse aqui então, é uma integral no volume, e esse daqui é uma integral na superfície. E aí a gente pode usar o teorema de Gauss para trocar essa integral na superfície por uma integral de volume, usando o divergente. Então a gente sabe que a gente pode trocar essa integral aqui, ó, uma integral de uma função vezes um ds por uma integral de volume usando o divergente. Então, ou assim, notação inicial. O que a gente vai fazer? A gente vai trocar esse carinha aqui, essa integral na superfície, e trocar por uma integral de volume. E aí todo mundo vai ficar dentro do mesmo volume, certo? E aí, como todo mundo vai ficar no mesmo volume, eu posso passar, a gente pode colocar esse cara tudo na mesma integral. A gente vai passar esse carinha aqui, ó, para o outro lado. Então vai ficar esse mais esse menos esse termo aqui vezes um dv, porque todos estão multiplicando dv, é igual a zero. E como a gente sabe que o dv não pode ser zero, né, porque é uma bolinha pequena, um volume pequeno, então se for zero não vai ter corpo se movendo. Então esse cara aqui não pode ser zero. Então o que força é esse termo aqui ser zero. E quem é esse termo aqui, ó? Esse termo nada mais é do que a nossa segunda lei de Newton, a equação do movimento, em forma indicial, que é esse termo aqui, certo? Isso aqui é o divergente do tensor de estresse mais as forças de corpo é igual a densidade vezes a aceleração. E aí em forma vetorial, você vai encontrar muito essa equação aqui, segunda lei de Newton, na forma vetorial, que é o divergente de sigma mais f igual a ρ u, ou às vezes você vai encontrar essa também em função da velocidade. Ao invés de aplicar duas derivadas temporais, você aplica uma, vai ficar v, e aí deixa aqui em função de velocidade, certo? Também é uma expressão muito importante. Aí agora o que a gente já tem? A gente já tem a relação entre sigma e u, que é essa daqui, que é a equação do movimento. A gente já tem uma relação entre deformação e deslocamento, que é a relação de Cauchy, que é essa expressão aqui, IJ igual a meio o IJ mais o JI. Isso aqui é a relação de Cauchy, que a gente já viu nas outras aulas. Agora só falta uma relação entre sigma e a deformação, ou seja, tensão e deformação, que nada mais é do que a nossa relação constitutiva, que a gente vai ver na próxima aula, a gente vai entender. Vamos lá para a próxima aula. Bom, e para finalizar, a gente viu que a gente precisa encontrar a relação entre deformação e tensão. E aí, aqui, eu não vou demonstrar, mas eu vou tentar relacionar isso com um conceito que você vê geralmente no primeiro ano da faculdade, onde você tem a força elástica, né? Força é igual a Kx ou menos Kx, né? Esse menos é para dizer que é uma força constitutiva. O que vai acontecer aqui? O que eu quero que tu entenda? A relação entre estresse, tensão e deformação é dada por alguns parâmetros elásticos. Assim como F é igual a menos Kx, eu tenho um F, que seria esse cara aqui, o sigma, menos, não tem o menos aqui, mas o K significa os parâmetros elásticos do meio, que depende do meio, vezes a deformação. E aí, tem uma outra aproximação aqui. A gente diz, na elastodinâmica, que a relação entre deformação e tensão, elas são lineares. Então, a gente só estuda quando essa relação é linear. E quando esses parâmetros elásticos não dependem do tempo, ok? Não dependem do tempo. Se esse cara aqui não for linear, a gente não pode fazer várias aproximações. E se esse cara aqui depender do tempo, aí a gente vai chegar num regime viscoelástico, que a gente vai dizer, onde a deformação, a tensão e deformação não estão relacionadas apenas com a posição, mas quando eu puxar uma mola, por exemplo, ao invés de ela voltar automaticamente, ela vai demorar certo tempo para voltar. Então, isso daí
é um conceito que a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, que são as equações viscoelásticas. O que é a viscoelastodinâmica? Aqui a gente está falando da elastodinâmica, a gente não está falando de meios viscoelásticos. Mas o que seria um meio viscoelástico? É onde esse cara aqui não depende do... depende do tempo, quer dizer. Onde esse cara aqui depende do tempo. Então, a gente vai ver aqui, daqui para baixo a gente vai assumir que esse cara não depende do tempo. E aí, a gente pode encontrar essa famosa equação, que é chamada equação a lei de Hooke. Lei de Hooke generalizada. E aí, por que a lei de Hooke é importante? É porque ela vai dar a relação constitutiva entre tensão e deformação. E agora, com tudo isso, dito isso, tem bem mais coisas por trás, mas para você entender rápido, a gente consegue entender, consegue montar o nosso triângulo, que é o triângulo da elastodinâmica. A gente já tem a equação de movimento, que a gente viu na aula anterior, que é essa daqui, sigma J, J, essa é a equação de movimento, lei de Hooke, sigma J é igual a CJ, KL é KL, e a relação de Cauchy, que é EKL, ou EIJ, não importa, a letra, igual a 1 KL mais U LK. E aí, com isso, a gente já tem as nossas três relações para montar o nosso famoso triângulo da elastodinâmica, que é isso daqui, tudo bem? Então, com isso, eu fecho como montar o triângulo. Como montar o triângulo da elastodinâmica, onde relaciona tensão, deformação e deslocamento. Aqui a relação entre esses dois caras é a relação de Cauchy, que é esse cara aqui. Aqui a relação entre esses dois caras é a segunda lei de Newton, a equação do movimento, que é esse cara aqui. E a relação entre esses dois caras é a relação constitutiva, que é a lei de Hooke generalizada, ok? E aí, com esses três caras, com essas três relações, eu posso encontrar a equação da onda, que vai ser o tópico da próxima aula. Tudo bem? Eu espero que você tenha gostado até aqui. Não esquece de curtir os vídeos e continuar aí para ver como é que eu chego na equação da onda. Um abraço.